Shalom, shalom! Hoje nós vamos meditar em alguns textos que estão escritos em Ivrim, a carta de Shaul. Nós vamos meditar sobre isso. Alguns versos falam sobre a lei moral e a lei cerimonial, porque são duas leis. Uma que mostra o pecado e a outra que tira o pecado. E a que tira o pecado era a lei do perdão, regida por homem, o sumo sacerdote. Era uma lei temporária, porque era a sombra daquilo que havia de vir. Porque a lei moral é a lei do Criador. E essa lei moral é uma lei perpétua, uma lei regida por homens e uma lei regida pelo Criador. A lei regida pelo Criador é a lei moral e a cerimonial regida pelo sacerdócio, que julgava, declarava puro e oferecia o sacrifício do animal para perdão dos pecados. Isso acontecia todas as tardes e todas as manhãs. Vindo o Mashiach, acontece uma vez em sua vida. O povo de Israel era um povo duro e de dura servir. E essa lei veio preparando o povo para que não fosse exterminado até o Mashiach, que era a sombra. Chegando o Mashiach, o perdão do pecado, que era todos os dias, passou a ser uma vez só, porque o Mashiach morreu uma vez só pelos nossos pecados. Ele não morre cada tarde e nem morre cada manhã. Antes, toda Israel era obrigado a viver a Torá, não era apedrejado. No Mashiach, só os que amam realmente o Criador e não faz somente por um julgamento de homens. O sacerdote julgava e mandava matar. O Mashiach julga e espera. Porque aquele que está sendo julgado, ele não está em condições de estar na presença do Criador, porque ele não ama. Ele está sobre um jugo humano. Mas ele não está querendo fazer a vontade do Criador. Ele quer andar segundo os costumes das nações. Isso é a diferença. Por isso que em Ivrim, o capítulo 7, fala sobre o sacerdócio e o novo sacerdócio segundo a ordem Melquisedeque, o rei justo. E esse sacerdócio do rei justo é um sacerdócio eterno. Ele não muda, ele continua. Vou repetir várias vezes sobre a lei moral e a cerimonial. Então vamos ler em Ivrim, o 16 primeiro, capítulo 7, 16. O texto anterior fala do sacerdote. E vamos continuar aqui no 16. Que não fosse designado pela Torá de um mitzvah carnal, mas pelo poder de uma vida infinita. Porque ele testifica: tu és o Kohen Gadol, sacerdote grande, sacerdote superior, segundo a ordem Melquisedeque. Os profetas falaram sobre isso. Abraão falou com Melquisedeque, o rei justo. O 17. Pois há uma verdadeira colocação da parte de um antigo mandamento, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então aí é mitzvah. Mitzvah é o que é imposto pelo homem. Mandamento imposto pelo homem. E esse mandamento era: você pecou, eu vou matar o cordeiro e você está livre. Então a inutilidade era porque o homem não estava convertido. Ele fazia só devido à opressão do sumo sacerdote, à opressão dos juízes que ficavam à porta para o apedrejar. Para não ser morto, ele fazia. E ele fazia, mas isso era inútil, porque não era por fé, era por medo, era por uma obrigação, não era por amor, era inútil, uma inutilidade, pois a Torá não pode fazer nada do modo perfeito,
por causa da inutilidade. Isso está escrito no 19, né? A Torá não pode fazer nada do modo perfeito, porque a pessoa não se converteu, essa Torá, a Torá moral. A pessoa não quer e ela oferece sacrifício e é perdoada. Então não está perfeito, não é um modo perfeito, porque a pessoa não quer. Mas o Criador segurava o homem nisso para que os filhos pudessem entender a realidade. Por isso que hoje eu entendo a realidade. Porque se tivesse exterminado este povo, então hoje eu não teria a oportunidade de conhecer a realidade. Você não teria a oportunidade de conhecer a realidade. Muitos não teriam, porque seria inútil a Torá para você. Porque você não fazia por fé, você não fazia por amor, mas por opressão. Pois introduziu uma melhor esperança, pela qual nós aproximamos de Yahweh. Aproximar pela fé. Sem fé, impossível agradar o Criador. Não aproximar pelo perdão daquilo que você não arrependeu. Você só oferece o sacrifício, mas você continua a mesma pessoa. Você não mudou. Por isso que eu disse para você, vou repetir várias vezes sobre a lei moral e a cerimonial. Então a moral mostra o pecado. A moral vem direto do Criador e a cerimonial é julgado e mantido por homem. Porque o homem não conhece o íntimo da outra pessoa, mas o Criador o conhece. Então acredito que vou continuar falando sobre lei moral e sobre lei cerimonial, dividindo as duas leis para que possa entender. Uma lei perpétua, né? A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. É eterna justiça. E como está escrito em Tehillim, capítulo 119, verso 142, está escrito sobre isso. E se a justiça é eterna, então por que está falando esse texto aí? Essa Torá, os homens estavam fazendo inutilmente, porque eles iam ser julgados na terra, mas agora vai ser julgado pelo Criador. Você quer, você faz. Você não quer, você não faz e segue a sua vida. Você não vai ser apedrejado, mas também não vai ter vida eterna. Como eu disse, vamos continuar falando nisso. As próximas cartas vai mencionar muito sobre a lei moral e cerimonial e nós estamos juntos. Shalom, shalom.